eu dei-me ao trabalho de estar a ler o vosso currículo todo antes de vir. Queria também cumprimentar-vos pela dedicação e pela gentileza de toda a equipa de apoio que vocês têm aqui assim em campo e que de facto me facilitou a vida. Também as minhas saudações a todos os convidados, congressistas e participantes. Antes de mais, agradeço, em nome da APRO, que venho representar, o convite que a In Loco nos dirigiu e é para dizer-vos que é com todo o prazer que nos encontramos aqui presentes. Pessoalmente, posso acrescentar que constituiu uma mais-valia todos estes discursos que eu fui ouvindo, todas estas comunicações que só me enriqueceram. Comovi-me mais com algumas, caso do Paulo, com outras reforcei determinadas ideias, mas todas elas me enriqueceram. Por outro lado, também vos quero dizer que é com toda a honra e com todo o orgulho que estou aqui assim a representar a minha associação, a APRE, e agradeço à Direção Nacional a confiança em mim depositada. É assim uma função um bocadinho pesada, eu espero desempenhar o melhor possível a missão que me confiaram. O certo é que vou dar todo o meu melhor empenho nesse sentido. Também vos quero dizer que, de facto, Priscila disse que eu sou coordenadora da APRA Algarve. É uma função muito recente, desde finais de fevereiro de 2013, até porque eu sou, digamos, uma reformada recente, ainda não tenho um ano de reforma, e de facto tenho uma equipa excelente e dedicada. Alguns dos membros estão cá presentes, uns estão a tirar fotografias, outros estão a tomar notas, etc., mas que de facto com eles tem sido permitido desenvolver e crescer na região. Ainda não é o suficiente, ainda queremos mais. Digamos que eu estou convencida que o Algarve vai contribuir para a visibilidade da nossa associação e, consequentemente, para o destaque da APRE no país. Eu preparei um pequeno texto, não vos vou amassar muito, vou-vos ler, porque, de facto, isto a representar a associação APRE é algo um bocado mais de grande responsabilidade. Bom, foi-me pedido que fizesse um bocadinho a história, digamos, o enquadramento da associação e também o que é que os reformados, isto é, os reformados, os aposentados, pensionistas e reformados têm feito ao longo deste tempo, que ainda não temos um ano de existência, por assim dizer. Posso-vos dizer que foi a 15 de outubro de 2012 que pela primeira vez o Orçamento de Estado apresentado na Assembleia da República patenteou um forte ataque à geração grisalha, não à peste grisalha, mas à geração grisalha deste país, fazendo recair sobre os aposentados e reformados diversas sobretaxas e um aumento generalizado de impostos. Essa agressividade fiscal fez nascer em Coimbra, a 22 de outubro de 2012, um movimento cívico liderado por Maria do Rosário Gama, como muitos de vocês sabem, uma prestigiada professora aposentada que durante anos dirigiu aquela que foi considerada a melhor escola pública portuguesa, a Escola Infanta Dona Maria de Coimbra. E foi à volta de Rosário Gama que se constituiu o movimento APRE. APRE é a sigla ou acrónimo de Aposentados, Pensionistas e Reformados, mas é simultaneamente o equivalente sinonímico das interjeições de irritação e de indignação, basta irra. E daí que o ponto de exclamação esteja intrinsecamente ligado ao logótipo da associação. E, portanto, foi à volta deste movimento, foi este movimento que viria dar lugar à associação. Com a escritura pública, a 14 de dezembro de 2012, nasce, pois, a APRE,
associação de aposentados, pensionistas e reformados, que se apresentou à sociedade portuguesa como totalmente independente dos partidos políticos, dos movimentos sindicais, das crenças religiosas e norteada pela defesa intransigente dos seus associados, que ao longo das suas carreiras profissionais deram o melhor do seu trabalho, esforço e sabedoria. Surgia assim a primeira associação criada para a defesa dos legítimos direitos de mais de 1/3 da população portuguesa. Nos últimos 11 meses, a APRE promoveu e continua a promover uma total contestação a todas as medidas que visem reduzir as pensões de reforma, que mais não são que a devolução das contribuições que fizemos ao longo das nossas carreiras. Cumprimos a nossa parte, respeitamos os nossos compromissos contratuais, com o Estado, que gozava do nome de pessoa de bem, mas que, a nosso ver, denunciou unilateralmente o contrato a que connosco se havia comprometido. Os apristas, permitam-me que agora os designe assim, não aceitam ser discriminados, descartáveis ou excluídos. Para além das longas carreiras contributivas, o que lhes confere o legítimo direito a uma condigna pensão de reforma, esta geração grisalha ajudou a construir e a consolidar a democracia em Portugal durante os últimos 39 anos. Ajudámos com os nossos impostos a construir o Estado Social nos seus 3 principais pilares: educação, saúde e segurança social. Somos hoje, em muitos casos, o sustentáculo dos nossos filhos e netos, atingidos pela crise que fomentou a insegurança financeira, a precariedade laboral, o desemprego e todas as dificuldades acessórias daí decorrentes. Somos, por assim dizer, uma geração ensanduichada ou entalada pela ajuda económica que damos a filhos, a netos e não raras vezes prestamos a pais ainda vivos. Ficou a cargo dos apristas o apoio ao pagamento de lares e de cuidados de saúde para pais, somos o subsídio de desemprego dos nossos filhos e suportamos o custo de creches e ou infantários dos netos. A nossa pensão de reforma constitui, em situações que se têm vindo infelizmente a multiplicar, o pilar principal de sustentação de muitos agregados familiares. E a sua redução diminui a qualidade de vida dos seus titulares e membros da família, bem como potencia a destruição da classe média. A pensão de reforma não pode ser uma despesa do orçamento do Estado, mas apenas olhada como a devolução do capital resultante das contribuições dos seus beneficiários ao longo da sua carreira profissional e contributiva. A reforma da segurança social, o seu financiamento e regime contributivo não pode passar pela aplicação de qualquer efeito retroativo. O atual Governo apresentou para discussão pública e posterior discussão na Assembleia da República um projeto de lei que pretende fazer a convergência dos aposentados da Caixa Geral de Aposentações para o regime da Segurança Social, mas com a gravidade e a duvidosa constitucionalidade de aplicar essa legislação com retroatividade a todos os aposentados pela Caixa Geral de Aposentações. A APRE não aceitará a aplicação dessa legislação e lutará junto de todas as instâncias de poder, nacionais e internacionais, para que sejam respeitados os direitos adquiridos e para que a aplicação retroativa, agora alegada pelo Governo, seja considerada inconstitucional. Vivemos num Estado de Direito e o país tem que respeitar as regras de um Estado de Direito, cujos princípios universais contemplam estes propósitos,
com respeito pelos reformados e aposentados. A proteção social é um dos pilares do Estado Social. Na atual conjuntura, a forte redução da natalidade, o envelhecimento demográfico, a taxa de desemprego e o agora mais recente aumento de imigração, nomeadamente da geração qualificada, reduzem o número de população ativa e, consequentemente, as contribuições para a segurança social. Assim sendo, terá o Estado de assegurar outras formas de financiamento da segurança social, de modo a cumprir os seus compromissos contratuais com os aposentados e pensionistas. Defendemos a sustentabilidade do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e do Fundo de Certificados de Reforma, bem como o respeito pleno das finalidades para que foram criados. No entanto, no último dia da sua permanência no Governo, o Ministro Vítor Gaspar assinou uma portaria, a Portaria 216-A, de 27 de julho de 2013, recomendando ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social a aplicação até 90% dos seus capitais em títulos de dívida pública, quando neste momento a sua percentagem ronda os 55%. Ou seja, o Ministro Vítor Gaspar recomendou que os ovos fossem todos colocados no mesmo cesto. Ora, todos nós sabemos que o princípio básico de políticas de investimento e segurança de capitais passa pela diversificação das aplicações em entidades variadas, minimizando o risco de investimento. O Estado, através dos órgãos de fiscalização do Ministério das Finanças, obriga os fundos de pensões privados a fazer aplicações diversificadas e não concentradas, salvaguardando eventuais riscos de prejuízo. E depois faz publicar portarias que contrariam todos os princípios que defende. Na sua ação, a APRE tem vindo a desenvolver diversos contactos políticos com todos os órgãos de soberania. Já fomos recebidos por todos os grupos parlamentares, pela Presidência da República, pelo Provedor de Justiça, por comissões parlamentares de especialidades, por partidos políticos e pela Presidência do Conselho Económico e Social. Aguardamos os pedidos que fizemos para fazer ouvir a nossa voz junto do Parlamento Europeu e solicitamos ser recebidos pelo Provedor Europeu. Mais recentemente, na sequência da legislação na Forja, pedimos audiência ao Secretário de Estado da Administração Pública, Hélder Rosalino. Eu creio que não vou dizer asneira e que posso anunciar, Fernando Martins, que a Rosário estará presente no Expresso da Meia-Noite, na próxima sexta-feira, e no frente a frente com o Hélder Rosalino. Portanto, na nossa ação, propomos desenvolver atividades constantes nos domínios cultural, social e político, em ligação com instituições nacionais e internacionais, procurando ir ao encontro das preocupações que a sociedade portuguesa atravessa em cada momento. Celebramos protocolos e parcerias com diversas entidades prestadoras de serviços, por forma a minimizar os gastos a que os reformados e pensionistas estão sujeitos na sua vida cotidiana. Nesta linha, fizemos um acordo com a Rede Nacional de Assistência, RNA, de modo a que os associados da APRE possam usufruir de cuidados médicos e farmacêuticos a custos reduzidos, proporcionando-os assinaláveis descontos e cuidados atempados. Celebramos ainda outros protocolos de apoio social, de turismo e de reparação automóvel. Resumindo e concretizando, entendemos ser missão da APRE. Primeiro, defender o Estado Social enquanto conquista civilizacional do último século. Segundo, defender os direitos sociais dos aposentados, pensionistas e reformados, assumindo rigorosa independência relativamente a partidos, sindicatos e confissões religiosas. Terceiro,
pugnar ativamente por políticas públicas de inclusão, de modo a garantir a dignidade da pessoa humana. Quarto, contribuir para a recuperação do prestígio dos valores da democracia, combatendo o arbítrio, o abuso e a incompetência dos agentes do poder. Quinto, denunciar e lutar contra os atropelos ao contrato social, estabelecido entre os cidadãos e o Estado, numa base de boa-fé e de confiança. Sexto, estabelecer ligação com outras organizações nacionais e internacionais que prossigam os mesmos fins. Sétimo, continuar a desenvolver as ações necessárias para a participação da Associação no Conselho Económico e Social, com os direitos e deveres que lhe confere o seu estatuto de parceiro social. Teremos uma posição institucional na defesa dos interesses dos associados, com recurso a todos os instrumentos legais e políticos junto das entidades oficiais, com tomadas de posição, sempre que a conjuntura o exija, na defesa da verdade, da justiça e da ética. Não admitiremos faltas de respeito, desconsiderações, nem humilhações relativamente à nossa geração. Somos grisalhos lúcidos, úteis e indispensáveis à sociedade portuguesa. Nunca seremos descartáveis. Realizaremos seminários, colóquios e encontros com convidados e especialistas orientados para um novo modelo de organização do trabalho e da sociedade que valorize o potencial dos aposentados, pensionistas e reformados. Aproveito para divulgar a informação de que no próximo dia 26 de outubro vamos realizar em Lisboa uma grande conferência, colóquio internacional, sob o título Reformados na Europa, Políticas de Investimento Social, com a participação de associações europeias de reformados, tendo convidado para oradores prestigiadas personalidades europeias e especialistas na matéria. Também teremos o contributo de importantes personalidades nacionais de projeção e dimensão internacionais. Estamos a criar um gabinete jurídico que permita o aconselhamento e esclarecimento relativo às questões legais com que se debatem os nossos associados na defesa dos seus direitos. Criámos um gabinete de relações internacionais que tem permitido conhecer e contatar com a realidade dos cidadãos aposentados, pensionistas e reformados dos restantes países e fomentar contactos com outras organizações e instituições que ajudam a APRE a cumprir os seus objetivos. O nosso principal objetivo: não permitir a nossa exclusão, não aceitarmos ser descartáveis, não baixar os braços, não atirar a toalha ao chão, sermos uma grande associação cívica, defendermos a dignidade dos reformados e aposentados e preconizar medidas que aumentem a nossa participação na sociedade portuguesa. Aqui, permitam-me que refira uma frase do Dalai Lama, muitas vezes citada pela nossa Presidente Maria do Rosário Gama, que deverá permanecer no nosso espírito. Se tiveres a impressão de que és pequeno demais para poder mudar alguma coisa neste mundo, tenta dormir com um mosquito e verás qual dos dois impede o outro de dormir. Minhas senhoras e meus senhores, senhoras e senhores congressistas, fico agora à vossa disposição para me questionarem sobre o que na minha intervenção foi menos informativo ou menos esclarecedor, ou sobre aspectos que considerem oportunos. Tentarei dar-vos a explicação com o melhor do meu saber e da minha informação. Muito obrigada a todos por me terem escutado e reitero, em nome da APRE, os nossos agradecimentos à Associação In Loco pelo convite que nos foi formulado e que espero não tenha frustrado as vossas expectativas. Apenas só mais um agradecimento especial
ao vice-presidente da APRA, Fernando Martins, que se encontra aqui na primeira fila, pela gentileza e agradável surpresa de ter escutado a minha intervenção. Espero que tenha representado bem a APRA.